Meus irmãos, vamos abrir a Epístola de Paulo a Filipenses. Como sabem, estou fazendo uma série de exposições nessa epístola e hoje nós leremos o texto que se encontra no capítulo 2, versos 19 até o verso 30. A palavra de Deus diz assim: Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo o conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Oremos. Amado Deus, que bom estarmos na Tua casa e poder participar, ó Deus, desse ato de ordenação e posse de oficiais eleitos segundo a Tua vontade para o cuidado do Teu povo. Cantar todos estes louvores e agora poder ouvir a Tua doce voz. Prepara, Senhor, os nossos corações para que eles recebam a Tua palavra de bom grado e que haja, Senhor, pela ação do Teu Espírito, persuasão, convencimento, a fim de que nossa vida seja edificada por Ti e somente por Ti. Nós oramos e suplicamos ao Senhor pela iluminação do nosso entendimento, à luz da Tua palavra, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, certa vez um pastor mudou-se de cidade e ele teve uma necessidade de deslocamento dentro dessa cidade. Ao entrar no ônibus, fato ocorrido anos atrás, e ele foi pagar a sua passagem e percebeu que o motorista, antigamente se pagava, para o motorista ali, o cobrador, e ele percebeu que o troco que recebeu estava passando 25 centavos. Ele se assentou-se, aguardou o momento de descer do ônibus, e enquanto o ônibus não chegou no seu destino, ele ficou naquela luta: 25 centavos, devo devolver? Quem se importa com isso? É algo muito pequeno, não tem necessidade. Bom, se é 25 centavos, tem que devolver, não é meu. Ele ficou naquela luta. Enfim, chegando no seu destino, ele resolveu, antes de descer do ônibus, devolver aqueles 25 centavos. E aí, a reação que ele teve por parte do cobrador foi: o senhor é aquele pastor que mudou recentemente para a nossa cidade? E ele respondeu que sim. Ao responder que sim, ele disse: pois é, eu estava aqui pensando em visitar a igreja para te ouvir pregar e resolvi te dar 25 centavos a mais para ver como que o senhor reagiria em face disto. Ele desceu do ônibus e disse: louvado seja o nome do Senhor, porque me livrou de desonrá-lo e de contribuir como pedra de tropeço para este homem. Meus irmãos, alguém já disse que nós precisamos mais de exemplos do que de opiniões. Se não subestimamos a coerência entre o saber e o ser, essa afirmação se torna parcialmente verdadeira para nós. Porque a Escritura exige de todos nós uma coerência entre aquilo que nós sabemos ser o nosso dever neste mundo e aquilo que nós fazemos deste mesmo saber. E com referência a Cristo, eu afirmo que todos nós deveríamos ter pelo menos um modelo a seguir, com referência a Cristo.
Alguém que viva de maneira que nós tenhamos o interesse de viver de modo semelhante. Alguém que seja capaz de, pelo seu testemunho, inspirar a nossa formação espiritual, inspirar a nossa formação moral. A cultura popular nos apresenta muitos modelos. Modelos de pessoas que triunfaram na música, se tornaram celebridades, escritores, autores famosos de livros que nós amamos, atletas esportivos, personalidades políticas, influenciadores digitais, atores, atrizes e tantas outras personalidades que a sociedade, de forma geral, nos apresenta como um projeto de vida, como um modelo de vida, uma referência a ser seguida. E não há nada de errado com o sucesso e também com a popularidade. Entretanto, muitos desses mesmos personagens, eles nos estimulam a viver uma vida não baseada na fé em Jesus Cristo, mas em busca apenas de triunfos terrenos, de uma vida alheia à comunhão com Deus. Se observarmos os modelos que temos na sociedade geral hoje, nós temos muitas pessoas em destaque, mas destaque na vida profissional, como eu disse, acadêmica, e em tantas outras áreas profissionais. Nem sempre as referências que a sociedade nos apresenta são referências de pessoas que amam a Deus, que temem a Deus e que estão dispostas a andar nos caminhos do Senhor a todo custo. Por isso, eu disse que é necessário a cada um de nós ter pelo menos um modelo cristão a seguir. E aqui no início do capítulo 2, Paulo exortou a que tenhamos o mesmo sentimento, ou o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Isso está claro no verso 5 do capítulo 2, a exortação para que tenhamos a mesma mentalidade, a mesma convicção, o mesmo propósito nessa vida que Jesus Cristo teve. E ele exemplifica esse pensamento no testemunho de Jesus apresentado, especialmente a partir do verso 6 até o verso 8. Esse testemunho serve para todos nós como uma referência absoluta, uma autoridade final quanto à formação do nosso caráter, dos nossos valores morais. Mas podemos simplesmente, olhando para o testemunho de Jesus, afirmar: não é possível seguir o modelo de Jesus, porque Jesus é perfeito, ele estava imaculado do pecado, ele não tinha nenhuma inclinação para o mal, ele era um ser humano perfeito, e nós somos imperfeitos. Honestamente falando, precisamos concordar que nós mesmos, por nós mesmos, isso não é possível. Seguir exatamente o modelo de Jesus, seguir exatamente Jesus como referência, a menos, como diz o próprio apóstolo Paulo, em face desta honesta autoavaliação, ele diz no verso 6 do capítulo 1 e também no capítulo 2, verso 13, a menos que aquele que começou a boa obra em nós, a complete. Aí então, se torna possível seguir o exemplo de Jesus. Do contrário, isso não seria possível. E nesse sentido, e confiados na ação de Deus em nós, Paulo deu testemunho de dois homens que estavam intimamente associados com o modelo de Cristo, como exemplos de piedades para nós hoje. No capítulo 2, versos 5 ao verso 11, ele apresentou Jesus como exemplo máximo de humildade e também de sacrifício. E com base na autoridade deste fundamento moral, exortou a igreja a investir na unidade, no sentido de que, isso está registrado nos versos 2 a 4 do capítulo 2, no sentido que todos nós pensemos a mesma coisa, tenhamos o mesmo amor, sejamos unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nos recusando a agir por partidarismo e também em busca de vanglória, mas agindo por humildade, considerando os outros superiores a nós mesmos e não considerando interesses particulares acima de interesses coletivos. Ele exorta a igreja e aí ele apresenta a fonte da autoridade da sua exortação, que é o exemplo do Senhor Jesus. Assim, cada um deve assumir para si esforços pessoais nesta mesma direção relacional. É o que nós vimos em nossa última mensagem, versos 12 até o verso 18. Ele demonstrou seu compromisso pessoal com essas exortações, ele fala sobre si em face do exemplo de Jesus, ele não apenas diz para a igreja como a igreja deve viver, ele dá testemunho de como na sua vida pessoal ele estava vivendo exatamente este testemunho que ele está exortando da igreja. Verso 23 do capítulo 1, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é
incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na unidade, e convencido disso estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha ausência de novo convosco. Aqui ele está falando sobre como a vida dele estava intimamente comprometida com a unidade da igreja e de forma abnegada, exatamente como ele demonstrou o exemplo na pessoa do Senhor Jesus. Então ele não exorta a igreja a viver aquilo que ele não está vivendo, ele demonstra na sua vida o seu próprio comprometimento, e ele não termina por aí. Capítulo 2, no verso 17, ele diz: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício, a serviço da vossa fé, a favor de vocês, alegro-me e com todos vós me congratulo. Então o apóstolo Paulo está aqui demonstrando o seu exemplo pessoal. Agora ele dá testemunho de dois homens bem conhecidos pela igreja em Filipos, que também estavam igualmente comprometidos com estes princípios de relacionamentos. E a sua intenção foi de estimular a igreja a seguir o exemplo de Cristo, demonstrado através de seus líderes, como aqueles que estão à frente do rebanho, percorrendo o caminho que todos os demais deveriam também percorrer. Ele mesmo diz em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores, como também sou de Cristo. A intenção do apóstolo Paulo é induzir a igreja a olhar para o Senhor Jesus Cristo. E ele faz isso, irmãos, mostrando o exemplo pessoal como líder na igreja e também o exemplo que esses outros líderes, Timóteo e Epafrodito, demonstraram na sua vida do seu comprometimento de seguir nos passos de Cristo. Esses homens são a prova de que a mensagem do Evangelho não é meramente um conceito, não é meramente uma informação, mas a mensagem é pessoal e poderosamente transformadora. Então nós vamos ver rapidamente esses dois exemplos apresentados aqui pelo apóstolo Paulo. Primeiramente, Timóteo, exemplo de um servo altruísta, versos 19 ao verso 24. Do verso 19 até o verso 24, ele se concentra em mostrar aqui quem foi Timóteo diante da igreja. Em Atos capítulo 16, nós lemos que Timóteo era filho de um casamento misto. Seu pai era grego, era bem conhecido e tinha bom testemunho de crentes das cidades de Listra e também de Icônio, hoje localizadas na região da Turquia. Quando Paulo o encontrou e conheceu, quis levá-lo consigo nas viagens missionárias. Ele percebeu que aquele jovenzinho, filho de um casamento misto, tinha um grande potencial. E ao invés de se colocar como um obstáculo, ele já chamou imediatamente para o campo missionário. Falei, você vai andar comigo. E ele então aceitou o desafio e andou com o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. O capítulo 1, verso 1, no início dessa epístola, diz que ela foi enviada em nome do apóstolo Paulo. E pasmem, também essa epístola foi enviada em nome de Timóteo, porque ele estava na sua companhia. Então o apóstolo Paulo envia na sua autoridade, mas ele envia também na autoridade de Timóteo. Seu nome significa aquele que honra a Deus. Timóteo significa aquele que honra a Deus, e de todos os relatos que nós encontramos sobre a vida desse jovem, nós percebemos que ele fez jus ao seu nome. E aqui no verso 19, o apóstolo Paulo apresenta o motivo de enviar Timóteo. O desejo do apóstolo Paulo foi, enquanto preso na cidade de Roma, tendo Timóteo à sua companhia, o desejo do apóstolo Paulo era de enviar Timóteo para aqueles irmãos a fim de confirmá-los na doutrina que tinha sido ensinada. Doutrina esta que está exposta dos versos 12 ao verso 12 até o verso 18. Ele diz no verso 19: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível. Qual o propósito? A fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Timóteo, estando com eles, traria ao apóstolo Paulo os relatos, as notícias de que aqueles irmãos estavam vivendo exatamente de acordo com a doutrina que tinham recebido. E aí ele exemplifica, ou melhor, ele indica nos versos seguintes, versos 20 até o verso 22, qual era o caráter desse jovem chamado Timóteo.
Inicialmente, no verso 20, nós vemos que ele tinha um interesse genuíno pelo bem dos outros. Essa era uma definição. Se alguém pudesse falar assim, olha, descreva para mim em poucas palavras, quem é Timóteo? Alguém poderia facilmente dizer, Timóteo é um homem que tem genuíno interesse pelo bem alheio. Olha o que diz o verso 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Outra característica do caráter desse jovem, desse líder, é o comprometimento com os interesses de Cristo em primeiro lugar. É assim que o apóstolo Paulo diz no verso 21, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Ele faz aqui um contraponto, mostrando que Timóteo, de modo contrário aos demais, era um homem que tinha o interesse de Cristo em primeiro lugar. Era isto que comandava a vida de Timóteo, era isso que guiava seus valores. Esta era a motivação de Timóteo. A prioridade da sua vida era seguir a vontade de Cristo em primeiro lugar. E aí no verso 22, Paulo diz que ele tinha um caráter provado. E por que ele tinha um caráter provado? Porque ele era um homem aprovado. Tanto pela consciência doutrinária, Paulo não estava andando com o inimigo da fé. Paulo o tinha como alguém que era discípulo dos seus ensinamentos, alguém que já tinha demonstrado maturidade bíblica, doutrinária e teológica, mas era um homem também submetido ao labor, ao ministério, às provas, aos temores, às abnegações, às renúncias, às pressões, às perseguições, às calúnias, ao lado do apóstolo Paulo. É por isso que ele diz no verso 22, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Meus irmãos, ele é apresentado como alguém que é filho na fé, em 1 Coríntios capítulo 4, verso 17. Timóteo estava com Paulo em Filipos, estava com Paulo em Tessalônica, em Bereia, em Corinto e em Éfeso. Na prisão em Roma, Timóteo está na sua companhia nessa ocasião. Esteve envolvido, de uma forma ou de outra, com 7 escritos do apóstolo Paulo no Novo Testamento: Romanos, 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo. Timóteo está presente de alguma forma em todas essas epístolas. Ele foi enviado para pregar em Tessalônica, em Corinto e em Filipos, e lá na cidade de Éfeso se tornou um pastor, mesmo sendo jovem. Uma das mais importantes igrejas da Ásia Menor, lado hoje oeste da região da Turquia. Timóteo foi um pastor jovem de uma importantíssima igreja naquela região, hostil ao Evangelho. Então, quando Paulo fala que ele tinha um caráter provado, pois serviu ao Evangelho, Paulo está aqui dando testemunho, irmãos, de um caráter cristão sólido, firme, criado, formado, forjado, tanto pela consciência doutrinária, como também pela experiência de vida. E ele conclui essas descrições de Timóteo, mostrando para aquele que é maior do que Timóteo, que é o Senhor Jesus Cristo, fazendo um resumo e explicando porque ele não poderia enviar Timóteo naquela ocasião, versos 23 até o verso 24. Ele diz, este com efeito é quem espero enviar. É quem espera enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. O propósito de Paulo de não enviar Timóteo naquela ocasião era porque Timóteo era o seu companheiro na prisão, e Paulo estava aguardando o veredito sobre a sua situação em Roma, e tinha a expectativa de que seria absolvido, e que sairia daquela prisão, o que aconteceu depois de 2 anos. É assim que termina o livro de Atos, no capítulo 28. Depois de 2 anos de prisão domiciliar, o apóstolo Paulo então sai, e ele precisava que Timóteo estivesse juntamente com ele. Então, com essas descrições, Paulo está mostrando o caráter de um líder provado, de um líder aprovado, que está à frente do rebanho, seguindo os passos de Cristo e esperando que todo o rebanho siga exatamente o mesmo caminho. O foco do apóstolo Paulo, ao falar de Timóteo, não é exaltar a pessoa de Timóteo, mas exaltar a pessoa que Timóteo seguia, que é o Senhor Jesus Cristo. O segundo exemplo que ele nos dá, além de Timóteo, como aquele que é uma pessoa que apresentou no seu testemunho a capacidade de forma altruísta, abnegada de servir ao Senhor, é Epafrodito, que é um exemplo de um servo sofredor.
versos 25 até o verso 30. Epafrodito residia em Filipos e tinha sido enviado pela igreja. E a finalidade da igreja enviar Epafrodito foi para cuidar de Paulo da prisão e lhe entregar ofertas para a sua própria manutenção. E aí eu peço aos irmãos para lerem comigo o capítulo 4, verso 18. No capítulo 4, verso 18, veja uma das incumbências que Epafrodito recebeu por parte da igreja. Paulo dá testemunho, capítulo 4, verso 18: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Epafrodito recebeu a incumbência de cuidar do apóstolo Paulo, mas também de levar ofertas da igreja para a sua própria manutenção. E aqui no verso 25, quando ele começa a falar sobre Epafrodito, nós identificamos 5 virtudes. Primeiro, diz que ele era irmão. Ele diz, para mim, irmão. Ou seja, era alguém que confessava a mesma fé em Jesus Cristo. Essa era uma virtude do seu caráter. Um homem crente. Também um cooperador privativo. Paulo diz no verso 25, meu irmão, meu cooperador, meu companheiro. Então é algo privativo do apóstolo. Alguém que está ao lado dele, que está andando com ele. Não era um líder distante, era um líder próximo, que andava junto. Daí porque Paulo o qualifica, o descreve como um cooperador privativo. Também firme defensor da fé evangélica, porque Paulo descreve como companheiro de lutas. E a referência que Paulo faz aqui, a companheiro de lutas, é a segunda referência que ele faz. Porque se você abrir o capítulo 1, verso 27, a parte, verso 27 e verso 28, a parte A, nós veremos aqui em que sentido Paulo está descrevendo Epafrodito. Capítulo 1, verso 27 diz, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. O que está em mente do apóstolo Paulo ao descrever que Epafrodito, no verso 25, era o seu companheiro de lutas, era alguém que não tinha fé para você apenas, era alguém que tinha fé para os outros também, que pregava o evangelho, que dava testemunho da sua fé em um ambiente hostil ao evangelho, mas ele em nada se permitiu intimidar pelos seus adversários, e juntamente com o apóstolo Paulo, lutou pela fé evangélica, defendeu o evangelho, defendeu a verdade. Estas são as descrições, as 3 primeiras descrições que Paulo faz da relação pessoal com Epafrodito. Mas ele continua, quando ele se refere a Epafrodito como mensageiro e cooperador vosso. Ele era um cooperador público da igreja, não privativamente apenas de Paulo, mas ele era um cooperador também de toda a igreja, na associação com o ministério do apóstolo. Tanto um mensageiro, como também um cooperador público. 5 descrições que aqui determinam o caráter deste líder perante a igreja. E as 5 razões de ter sido enviado pelo apóstolo Paulo. Versos 25 até o verso 30. Ele descreve 5 virtudes de Epafrodito, e agora ele descreve algumas razões de enviá-lo até a igreja em nome do próprio apóstolo. Primeiro, no verso 25 ainda, diz o apóstolo Paulo, vosso auxiliar nas minhas necessidades. Ele era um líder servil, ele era um líder pronto a servir. Também diz que ele era um líder relacional e tinha empatia pela igreja. Paulo fala de saudade e de também angústia. Agora, por que Epafrodito sentiu angústia? Porque ele ficou sabendo, que a igreja ficou sabendo, que ele tinha adoecido. E a angústia da igreja pela causa dele foi motivo dele se angustiar, mas não por ele, mas pela igreja. E ele diz no testemunho do apóstolo Paulo que ele tinha saudade da igreja. Ele tinha saudade da igreja. Então, meus irmãos, de Filipos até cidade de Roma, tinha uma distância muito grande. E ele tinha saudade da igreja. Ele estava
fazendo companhia para o apóstolo num ambiente de prisão domiciliar. E ali ele sentia saudade. Certamente passava muito tempo com Paulo falando sobre a igreja, falando do Fernando, falando do Eliseu, falando dos irmãos. E Paulo está dizendo: olha, eu tenho que levá-lo, eu tenho que enviá-lo, porque ele tem saudade de vocês. E ele também sofreu uma angústia quando vocês ficaram sabendo que ele tinha adoecido. Era um líder relacional, não era um líder impessoal, era um líder do povo, no meio do povo, que andava com as pessoas e desenvolveu afeto pelo povo. Ele era um líder também disposto a enfrentar riscos pela igreja. Existem dois tipos de líderes da igreja, nas palavras de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 10. O líder que serve a igreja enquanto as coisas estão convergindo para o seu próprio interesse. Quando esses interesses esgotam, eles vazam, eles fogem, eles abandonam o rebanho. Mas existe um líder, descrito pelo próprio Senhor Jesus na igreja, que não é mercenário, que está ali não em busca do seu próprio interesse, mas ele está ali pelo interesse e pelo bem dos outros. É óbvio, Jesus está falando dele como o bom pastor. Mas nós temos aqui o exemplo, por exemplo, do apóstolo Paulo, que preferiu permanecer com a igreja, a fim de que a igreja continuasse progredindo na fé e no gozo. E ele também dá testemunho aqui de como Epafrodito, um líder, que não estava na igreja em busca de interesse pessoal, do tipo: eu não tenho um cargo, então eu não tenho interesse na igreja, eu não consigo levar a cabo as minhas opiniões, as minhas vontades, as minhas preferências sobre culto, sobre música, sobre pregação, então essa igreja não serve para mim. Como uma vez, pregando numa igreja nos Estados Unidos, terminei de pregar, uma moça que foi ali pela primeira vez na igreja, era uma igreja presbiteriana entre brasileiros, na cidade de Atlanta. Ela me abordou e disse: olha, eu vim aqui, sou líder de uma missão lá no Brasil, e eu vim aqui e com dois propósitos: se eu me agradasse do louvor, e se eu me agradasse da visão missionária da igreja. Eu não sei o que aconteceu no coração dela, que ela depois não apareceu na igreja, ela não voltou mais ali. Talvez estava procurando uma igreja que a agradasse, e não uma igreja onde ela pudesse agradar ao Senhor pelo exercício da sua fé. Aqui Epafrodito mostra no testemunho do apóstolo Paulo de ser um homem que estava disposto a se entregar pela igreja, mesmo que isso redundasse em privações, em prejuízos contra a sua própria vida. E é isso que Paulo descreve sobre ele nos versos 27 e 28. Ele sofreu fisicamente uma grave enfermidade e ele se sujeitou a este risco por amor da igreja. Verso 27, com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Ele se lançou ao campo missionário, sabendo dos riscos de uma grave enfermidade, e foi o que aconteceu com ele. Mas ele se lançou ao campo missionário também sabendo do risco de morte, é o que Paulo dá testemunho no verso 30. Diz assim: visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, por causa da obra de Cristo, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Você acha que Epafrodito estava preocupado em perder a sua vida no campo missionário, tendo sido enviado pela igreja para socorrer, para atender às necessidades de um outro missionário? Ele não estava preocupado. Diz o apóstolo Paulo que ele estava disposto a dar a própria vida por essa causa, a causa de Cristo. Veja qual é o padrão de liderança que Paulo está demonstrando como uma liderança que anda nos passos do Senhor Jesus Cristo. Timóteo e Epafrodito são homens que Paulo termina aqui com a exortação de que homens como este, verso 29, devem ser recebidos no Senhor por toda a igreja, com toda alegria e também com honra. Homens como estes devem ser honrados, homens como estes devem ser recebidos, e isto está em conformidade com aquilo que ele diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 12 a 13, ele diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam,
vivei em paz uns com os outros. E o apóstolo Paulo está se referindo aos presbíteros da igreja de Tessalônica. Ele diz: rogamos que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Eu quero encerrar esta mensagem trazendo algumas considerações para todos nós aqui. Meus irmãos, o testemunho destes homens foi exposto como modelos e seguidores de Cristo. Cristo não apenas mostra o caminho, Cristo também é o caminho para os seus seguidores. Quando Cristo veio, não veio restaurar os reinos deste mundo. Ele veio para inaugurar um novo reino, cujos princípios e valores são opostos aos reinos dos homens, aos governos dos homens, à maneira dos homens lidarem uns com os outros. Como rei soberano, veio para servir e dar a sua vida em favor dos outros, deixou a glória celestial e viveu entre homens pecadores, percorrendo ruas, percorrendo vilas, percorrendo cidades, não tendo onde reclinar a cabeça em meio às muitas outras privações. Quando insultado e humilhado, ele não revidou, mas orou e intercedeu por perdão a favor daqueles que o estavam ofendendo. Ele se esvaziou de sua própria glória e se vestiu como um desprezível escravo, para vestir homens indignos com vestes da justiça e também da santidade. Não procurou a sua própria glória, falando de si, mas falando do Pai. Diz o testemunho que nós encontramos em João capítulo 7, verso 18, ele não passava os seus dias falando dele. Ele passava os seus dias entre os discípulos o tempo todo falando do Pai, a ponto de no capítulo 14 de João, Filipe dizer: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. O Senhor fala tanto do Pai, o Senhor fala tanto do Pai, definitivamente mostra-nos o Pai e resolvamos isso. E Jesus disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus estava ali dando testemunho do Pai, falando do Pai e não falando de si mesmo, não querendo se exaltar entre os homens, porque quem dava testemunho dele era o próprio Pai e o próprio Espírito Santo. Não procurou a sua própria glória, falando de si, mas o Pai. Não veio fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. O testemunho de Timóteo, de Epafrodito, nos ensina a viver a vida cristã com mais profundidade, com mais compromisso, com mais significado. Nos ensina que a vida só tem sentido seguindo o exemplo de Jesus Cristo, no modo como nós nos relacionamos com os nossos irmãos. É o Senhor Jesus Cristo que dá sentido para a nossa vida nesta experiência terrena até que Ele volte. E Paulo lança esses dois testemunhos para inspirar a igreja a olhar para Cristo e seguir os seus passos. Esse é o exemplo maior que temos e a autoridade maior que temos quanto à formação do nosso caráter cristão, da nossa vida e também da nossa liderança no meio do povo de Deus. Que o Senhor, na sua misericórdia, deposite essa palavra e nos guie nas experiências cotidianas durante essa semana, nos fazendo lembrar dessas verdades sobre o testemunho de Jesus que nós professamos carregar com os nossos próprios lábios. Vamos orar, depois teremos um momento de participarmos da ceia.